Hey guys, eu tô muito feliz porque hoje eu vou começar um projeto novo na minha vida, que é ensinar inglês conversação gratuitamente para você. Esse projeto, a princípio, vai ser um projeto piloto. Eu vou gravar algumas aulas e vou colocar para vocês no YouTube. E se vocês gostarem, se eu perceber o engajamento de vocês nisso, aí eu vou fazer disso uma missão de vida. Eu sempre tive essa vontade de ensinar inglês de forma gratuita para os alunos, mas como eu fazia parte de uma franquia no passado, eu não podia usar o material deles porque tinha direitos autorais e toda aquela coisa. Porém, agora, como eu mesmo desenvolvo meu material, como a metodologia é focada naquilo que eu já estudei na minha vida, então eu posso fazer isso por você. Então, fica nesse vídeo e vem comigo. Vou compartilhar com você a minha tela para que vocês vejam o material que eu tenho aqui para poder ensinar para vocês as frases e as técnicas que eu trabalho em sala de aula com os meus alunos. Então, é o mesmo material que eu trabalho com os alunos que fazem aula comigo, tanto os VIPs quanto os alunos em grupo, tá? Então, é o mesmo material. Esse daqui é o material 1, aula 1, inglês conversação nível básico, lição 1, tá? Então, é assim que eu começo as minhas aulas com todos os alunos. Então, nós temos aqui a nossa primeira frase, que é uma frase introdutória, que ela serve, inclusive, para vocês introduzirem qualquer outro tipo de assunto que não seja o que nós vamos tratar aqui hoje, tá? Então, se você tem uma apresentação de trabalho, se você tem uma apresentação escolar, você pode começar essa apresentação usando essa mesma frase que eu vou ensinar aqui para vocês, tá? Então, a primeira frase é: Let me share a few things about me. E a tradução está aqui embaixo para você. Deixa eu compartilhar algumas coisas sobre mim. Deixa eu compartilhar algumas coisas sobre mim. Let me share a few things about me. E o material, ele vem já com essa transcrição fonética aportuguesada para você, tá? Então, embora eu tenha feito o curso com fonoaudiólogos americanos e conheça todos os 44 símbolos que a fonética americana tem, eu optei por não utilizar esses símbolos fonéticos, porque eles são muito difíceis de ensinar para o aluno, então a gente leva um tempo muito grande para poder ensinar esses símbolos para o aluno, para ele poder aprender a pronúncia de fato. Então, a princípio, nos primeiros materiais, eu prefiro usar essa fonética portuguesada e depois, lá na frente, se o aluno quiser se aprofundar mais sobre isso, aí sim a gente entra lá com aquela parte da fonética mais técnica, aquilo que eu adquiri fazendo curso com fonoaudiólogos americanos, tá? Então, quem te ensina a dominar o seu aparelho fonador é um fonoaudiólogo, tá? Então, não subestime esse profissional que eles são demais, sou super fã. Inclusive, gostaria de fazer fonoaudiologia um dia. Hoje em dia estou fazendo pedagogia também, né? Eu já sou formada em letras, tenho pós-graduação em neurociência do aprendizado, educação especial e gerenciamento escolar. Fora, né, as certificações que eu tenho com fonoaudiólogos americanos, sotaque e pronúncia americana, tá? Então, esse é o meu currículo básico aí, e agora também estou fazendo pedagogia. Então, muito bem, minha gente. A primeira frase é essa. A técnica é a seguinte: você vai repetir essa frase 3 vezes em voz alta. Então, você vai lendo ela do jeito que você conseguir ler. Então, veja que aqui você tem a fonética para te ajudar. Fala ela 3 vezes em voz alta e aumenta a velocidade que vai garantir que você entenda quando você ouvir, tá? Então, pausa o vídeo agora, repete 3 vezes e aumenta a sua velocidade. Essa é a técnica. Depois eu vou ensinar uma outra técnica, a hora que você se acostumar um pouquinho aqui com a nossa metodologia, eu vou te ensinar uma outra técnica que vai ser muito importante, principalmente para você que já estudou inglês muitos anos e não consegue falar quando precisa, tá bom? Vamos para a próxima frase, depois a gente vai voltar para revisar essa daqui, tá? Vamos para a próxima frase. A nossa próxima frase já que nós vamos falar sobre nós, né? Então, my first name is.
My first name is. E aí você vai completar aqui com o seu primeiro nome, né? Meu primeiro nome é Inês. My first name is Inês. Então, aqui você tem a transcrição fonética portuguesada para te ajudar nessa pronúncia, para você não se enroscar aí a hora que você estiver tentando falar sozinho, né? E aqui você vai colocar o seu primeiro nome, tá? Então, pausa o vídeo, repete 3 vezes essa frase e aumenta a velocidade, tá? Lembra que é a velocidade que vai ajudar o teu ouvido e falar é o que vai fazer você falar de fato. Perceba que se você estiver só me ouvindo e não estiver repetindo esse conteúdo, você está só trabalhando a parte de leitura, tá? Então, se você estiver aí num lugar onde você tenha vergonha de falar em voz alta, onde você não possa falar em voz alta, volte esse vídeo num outro momento para você poder fazer a técnica correta e não pular essa etapa, tá? Porque a etapa de você falar em voz alta é a mais importante. Nós temos 4 partes aí do cérebro que trabalham as 4 habilidades, e cada uma delas pode ser desenvolvida de formas diferentes, tá? Então, você pode ser fluente na leitura, ou na escrita, ou na fala, ou no ouvido, e não ser fluente na outra habilidade, tá? Então, por exemplo, eu recebo alunos, às vezes, que veio de metodologias tradicionais, que é fluente na leitura, mas na hora de falar ele não consegue. Por quê? Porque ele praticou muita leitura e não praticou conversação. Então, aqui, o nosso foco é oralidade. Você precisa falar esse conteúdo, tá bom? Então, my first name is Inês, e aí você completa com o seu nome, fala 3 vezes em voz alta com velocidade, ok? Vamos para o próximo? Acho que eu vou colocar o slide em tela grande para vocês, porque talvez quem estiver vendo num dispositivo menor, talvez não consiga ver, né? Então, muito bem. Ó, vamos lá. Agora, a próxima frase é My last name is. Então, my first name é o meu primeiro nome. My last name é o meu sobrenome, tá? O meu último nome. Então, my last name is Braga, né? Meu sobrenome é Braga. Então, aqui você tem a fonética portuguesada para te ajudar. My last name is, tá? Então, ó, cuidado que aqui não é som de I, aqui não é som de S, percebe? O som aqui é E o som daqui é Z, tá? Tem que tremer as cordas vocais, como se você estivesse fazendo o som de uma abelhinha mesmo, tá bom? Is. My last name is. Então, my last name is significa o meu sobrenome é, e aí aqui você vai colocar o teu sobrenome, tá? My last name is Braga. Assim seria a forma como eu diria essa frase, tá bom? Aí eu coloquei aqui embaixo algumas sugestões, que é my surname, que é o mesmo que last name, e family name, tá? Então, se você estiver preenchendo um formulário de visto ou qualquer outra coisa, pode ser que aconteça de vir esse sobrenome de uma forma diferente, tá? Então, surname também significa sobrenome e family name também significa sobrenome, ok? Vamos para o próximo. Agora, nós temos aqui, meu nome completo é, tá? Então, my full name is. Então, eu diria aqui, my full name is Inês Braga, tá? Poderia até dizer Inês, poderia, tá? Porque quando eu vou, assim, tipo, no Starbucks, que é lugares que eles precisam do meu nome lá para falar, algumas vezes eles acertam e falam certinho, Inês, e às vezes eles falam Inês. Só que lembrando que nomes a gente não vai traduzir, o máximo que a gente vai dizer é com sotaque, tá? Então, a Maria vai continuar chamando Maria, ela não vai virar Mary, tá? A não ser que no RG dela esteja assim, tá? Então, o máximo ali seria um Maria, né? Um Marcos, né? Mas não vai mudar o nome porque você tá falando em inglês, tá bom? Então, my full name is, o meu nome completo é, e daí você completa aqui com o seu nome inteiro, ok? Então, pausa o vídeo,
fala 3 vezes em voz alta e aumenta essa velocidade, hein? É a velocidade que vai fazer você ouvir melhor, ok? Muito bem, vamos para o próximo slide. Depois que você pausou o vídeo, fez a sua prática, não pule essa prática, tá? Porque senão você vai se arrepender. Você precisa plantar para colher lá no futuro, ok? A próxima frase, então, I come from, que é eu venho de tal lugar, tá? Aqui eu coloquei Brazil, mas você pode dizer, por exemplo, se você estiver fora do estado conversando com um gringo e você for de São Paulo como eu, então você poderia dizer I come from São Paulo, tá? Se você quer falar sobre a sua cidade, você também pode dizer a tua cidade ali, vai depender do contexto, tá bom? Aqui, se você quiser dizer Brasil, você vai dizer Brasil. Então, I come from Brazil, eu sou do Brasil, se você estiver fora do Brasil, então essa seria a frase mais adequada, tá? Então, nós temos aqui também a transcrição fonética aportuguesada para você, para te ajudar a falar. E nós temos uma outra frase que também te ajuda a falar a mesma coisa ali, tá? Deixa eu só lubrificar minha garganta, que eu tô falando demais e não tomei uma aguinha. Peraí. Você também, tá? Tá fazendo a velocidade aí. Se você não tá com sede, é porque você não tá fazendo certo. A outra frase, que significa praticamente a mesma coisa, seria I am from Brazil, ou I'm from Brazil, tá? Temos aqui a transcrição para te ajudar a pronunciar isso também. Você vai pausar o vídeo agora, você vai falar 3 vezes as duas frases. I come from Brazil, I'm from Brazil. I come from Brazil, I'm from Brazil. E vai aumentando essa velocidade, gente. Não negligencie as técnicas, tá? As técnicas é o que vai garantir, de fato, a sua fluência. Se você já estudou inglês diversos anos e ainda não é fluente, é porque você não está mudando as técnicas de como que você está aprendendo. Então, não fique fazendo a mesma coisa, senão você vai ter o mesmo resultado, tá bom? Então, mude a sua cabecinha de como que você deve aprender o inglês para você ter resultados diferentes, tá bom? Vamos para o próximo slide. Agora, esse slide, ele é de revisão, tá? Então, aqui a gente vai revisar todas as frases que nós falamos. Como que ele é trabalhado na sala de aula? Na sala de aula, nesse momento, os alunos vão se levantar e eles vão falar para todos os colegas que estão na sala, pelo menos para 3 colegas, né? Se a gente não tiver muito tempo hábil ali. Se você puder se levantar nesse momento para você fazer isso, eu te aconselho a fazer. Por quê? Primeiro, porque oxigena o seu cérebro e você acorda e você faz isso, né, com uma outra perspectiva, porque a gente precisa de reincidências válidas para que a gente possa mandar essas memórias para longo prazo, tá? Para que isso torne uma sinapse cerebral, que são as memórias de longo prazo. Então, não adianta a gente ficar só fazendo aquele exercício monótono, sem graça, que isso, se não for uma reincidência válida para o teu cérebro, você não vai automatizar esse conteúdo, não vai formar a memória de longo prazo, que é o nosso objetivo, tá bom? Então, se você puder se levantar, se você puder ir para frente do espelho para você falar isso, se você puder gravar um vídeo no teu celular, ou um áudio, abre um grupo ali no WhatsApp, grave um áudio e envie nesse grupo, né? Depois você volta para você te ouvir falar, tá? Isso também vai ajudar você a melhorar a tua pronúncia, enfim, tá bom? Então, nesse momento, os alunos que já têm uma bagagem prévia vai olhar na coluna do português e vai tentar montar essas frases olhando no português, tá? Para os alunos que não têm nenhuma bagagem, que está vendo isso pela primeira vez, vai olhar no inglês, só que não vai ficar lendo. Então, presta atenção na técnica, tá? Você vai olhar a frase, vai ver tudo que você tem para falar, você vai tirar o olho e vai tentar falar até onde você conseguir. Enroscou? Volta de novo, olha novamente e fala até onde você conseguir. Por que isso? Porque se você estiver falando e lendo a frase ao mesmo tempo, mesmo que seja em voz alta, a área do teu cérebro que vai estar sendo acionada é a área da leitura. E a gente quer acionar a área da conversação. Então,
você vai olhar a frase, tentar tirar o olho, tentar falar até onde você conseguir. E aí você volta e olha novamente. Eu vou simular como se eu fosse uma aluna, tá? Fazendo isso daqui para você perceber. Vou até ficar em pé. Deixa eu ver se a câmera vai pegar. Vou ficar em pé para fazer para vocês, tá bom? Então, ó, faz de conta que eu sou aluna, tá? Que eu não sei nada ainda, que eu sou uma aluna sem bagagem nenhuma, tá bom? Então, eu vou ficar olhando a frase, no meio da frase, só para simular como que eu quero que você faça, se você for um aluno bem inicial. Então, você vai olhar a frase, vai falar até onde você conseguir. Tira o olhinho, olha para cima, olha para o lado, olha para onde você quiser e diga: Let me share. Então, faz de conta que eu esqueci o resto. Então, volto lá. Let me share a few things. Let me share a few things about me. Gente, a pronúncia agora é irrelevante, tá? Você vai fazer do jeito que a tua língua conseguir fazer. Então, você não precisa ficar preocupado se você está falando isso completamente certo. Você é uma criancinha aprendendo a balbuciar alguns sons. Então, você vai fazer da forma como você conseguir, ok? Então, vamos lá, ó. Let me share a few things about me. Vai para a próxima. My name is Annette. My last name is Braga. My full name is Inês Braga. I come from Brazil. I am from Brazil. Para os alunos que já têm bagagem, vai olhar no português e a hora que enroscar, que não conseguir montar a frase, aí dá uma pescadinha lá no inglês, tá bom? Então vamos supor que você começa ali, mas você não lembra como é deixe-me. Então você dá uma pescadinha no inglês e volta ali. Let me share. Ah, não lembro como é algumas. Volta lá. É a few. Então, let me share a few things about me. Tá bom? Então, é assim que vocês vão fazer a atividade agora. Se você tiver um colega, um primo, uma irmã, um pai, um cachorro, um gato que possa te ouvir nesse momento, chama essa pessoa para que ela possa ou praticar com você a aula, né? Ou te ouvir, tá? Só tome bastante cuidado com pessoas que te corrigem, porque essas pessoas vão te bloquear. Se for pessoas que você sabe que vão te corrigir, eu prefiro que você não chame para te ajudar, porque aí ela vai bloquear o teu aprendizado, tá bom? Então, use os artifícios que você tiver aí. Faça, grave no celular, filme, faça um vídeo de você falando, vai para frente do espelho e fale olhando no espelho. Acho que isso é uma atividade bem significativa também, tá? Fazendo na frente do espelho, acho que vai te ajudar. Ou, enfim, tente aí algumas. Para os alunos que forem criativos, deixa aqui embaixo e fale para a gente como que você tentou fazer essa prática aí de forma diferente, para ajudar os outros, né? Porque o meu perfil, eu não sou criativa, tá? Eu sou mais literal. Então, às vezes, para eu achar alternativas aí para vocês, eu tenho mais dificuldade. Então, os criativos, venham aqui e deixe falando para a gente como é que você diversificou essa prática aí para ajudar os outros colegas, ok? Pessoal, é o seguinte: se você gostou dessa aula, eu vou fazer mais 3 aulas piloto para postar para vocês aqui, para vocês me darem um feedback, tá? É muito importante que você deixe aqui para mim nos comentários o que que você achou, tanto da minha prática, de como eu estou ensinando você, quanto de como os slides estão dispostos aqui para você, se foi fácil de você visualizar ou se ficou difícil para você, se você tem alguma sugestão de como eu poderia fazer para melhorar isso, tá? Então, deixa, por favor, o seu feedback aqui e compartilha esse vídeo, segue o canal, deixa seu comentário, isso vai ajudar bastante. Já que eu estou dispondo desse tempo aí da minha vida para poder te ajudar, me ajude de volta, tá bom? Thank you. Bye. See you on the next video.